Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, vocês que estão tendo oportunidade de estar participando conosco da nossa escola bíblica, todos os domingos a gente compartilha a lição para vocês. E hoje é a 12ª lição. Nós vimos várias situações de adversidades em vários personagens bíblicos, e hoje nós vamos ver um pouquinho da vida de Daniel, aquele período do reinado de Dario, quando os governadores tentam contra Daniel, contra a sua vida, e procura fazer algo para prejudicá-lo. Então é quando a adversidade é difamação. Tentaram difamar Daniel, mas ele era servo de Deus fiel, confiava em Deus, e por isso não conseguiram. Está baseado no livro de Daniel, capítulo 6. A gente vai ler o texto, considerando que é estudo da escola bíblica. Então vamos ler e compartilhar aquilo que a irmã Helenice Gomes, a escritora dessa lição, deixou para nós para esse dia. 12ª lição é a penúltima lição deste ano. Semana que vem estaremos assim encerrando as lições desse 4º trimestre e começando então um novo ano, primeiro trimestre de 2021. Vamos então, Daniel capítulo 6, assim nos diz a palavra de Deus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real. Lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com todos os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia,
Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e o reinado de Ciro o persa. Que mensagem, que texto maravilhoso. E vamos ver então, vamos orar, e então vamos ver um pouquinho sobre Daniel e sobre a aplicação que pode ser feita desse texto especial do livro de Daniel, do capítulo 6 do livro de Daniel. Querido Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor, e que, a exemplo de Daniel, que cada um de nós possa, ó Deus, ser fiel ao Senhor, não importa o que venhamos passar, que possamos estar confiantes no Senhor sempre, entendendo que o Senhor nos livra de todo mal. E se porventura não nos livrar, o Senhor vai nos permitir que entremos a glória celestial contigo e ter a vida contigo eterna. Nós sabemos que o Senhor é o Deus maravilhoso, que nem sempre nos livra das dificuldades, mas na dificuldade faz com que as coisas aconteçam ao nosso favor. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a difamação. Nós sabemos que esse texto, esse personagem, ele nos inspira. O seu exemplo de fé é algo extraordinário. O seu temor, o seu respeito, a sua honestidade, a sua fidelidade a Deus. Uma vida de relacionamento e experiências profundas, permitindo que Deus forjasse o seu caráter ao ponto de ser reconhecido como homem íntegro, de espírito excelente. Mesmo estando Daniel inserido em uma cultura pagã, permaneceu fiel e temente a Deus. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos, nós sabemos que não é diferente. Nós temos a oportunidade de, em nossas atividades, quer seja ela secular, quer seja ela no contexto eclesiástico, nós precisamos de demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Nós devemos estar demonstrando que nós somos leais ao Deus Senhor da nossa vida. E esse jovem deixa para nós um grande exemplo. Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencentes a uma linhagem real de Judá e pelo menos da alta sociedade, da alta nobreza de Israel. Quando a Babilônia toma Judá e saqueia Jerusalém por volta de 583 a.C., Daniel foi um dos jovens que foi cativo, e com ele outros jovens também. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço do Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua, a civilização dos caldeus, e assim ele pôde crescer na sua atividade e demonstrar que era um homem temente a Deus. Daniel e os seus companheiros lá na Babilônia, pelo menos o texto nos traz pelo menos três colegas
amigos de Daniel que também demonstraram a sua fidelidade. Foi o Ananias, Misael e o Azarias, que, embora Deus não tivesse o livrado da fornalha, mas na fornalha, passando aperto, na quintura, eles foram salvos pelo nosso Deus. É assim que Deus faz muitas vezes. Às vezes Ele permite a luta e nos livra diante daquela situação para que venha demonstrar que Ele é o nosso Deus poderoso. Daniel tornou-se muito conhecido por sua sabedoria e piedade, especialmente na observância da lei de Moisés. Viveu mais de 90 anos, viu a queda do reino da Babilônia e o estabelecimento do Império Medo-Persa. Ocupou posições elevadas sob o reinado de Nabucodonosor, Belsassar, Dario e Ciro. Desde o cativeiro viveu na grande Babilônia, tendo uma vida irrepreensível numa corte corrupta. Embora fosse exilado, um estrangeiro chegou ao cargo de primeiro-ministro. É maravilhoso a gente ver na vida de um jovem a sua lealdade ao nosso Deus. E o primeiro destaque, o primeiro ponto para aplicação é o seguinte: em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Em função do tamanho do Império Babilônico, Dario escolheu 120 homens, chamados de sátrapas, governadores, para governarem o seu reino. O rei também escolheu 3 homens para serem líderes sobre esses governadores, e Daniel foi um deles. O rei Dario, observando a fidelidade de Daniel e que ele era diferente dos outros em função de sua sabedoria, de fazer o que era certo e por suas grandes qualidades, quis nomeá-lo líder sobre os demais. Os supervisores se enfureceram e, tomados de raiva, inveja, ódio, então decidiram conspirar contra Daniel, procurando manchar sua liderança. Não obtendo resultados, eles resolveram apelar para a lei dos Deus que Daniel servia, com o intuito de fazê-lo pecar contra o seu Criador. Os sátrapas, os governadores, tramaram uma lei centralizando a pessoa do rei, e os irmãos ouviram a leitura do texto bíblico e viram que Daniel não se rendeu àquilo que foi apresentado diante de todo o povo ali da Babilônia. Daniel não se rendeu. Deus deseja que você tenha uma vida abundante, mas para isso você precisa buscar a excelência em todas as áreas de sua vida. Não se acomode em ser apenas um frequentador da igreja ou um funcionário qualquer do seu trabalho, no seu trabalho. Busque crescer, aprender com os erros, buscar ser melhor cada dia, pois assim você colherá frutos, bons frutos. Quem escolhe fazer as coisas com excelência se destaca entre os outros e, consequentemente, é recompensado. Deus está procurando pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa índole. Uma pessoa de caráter tem palavra, é correta, é sempre alguém especial e é honrado por Deus. Você pode, meu querido, perder seus bens, perder sua saúde, perder sua família, mas nunca perca o seu caráter. Em meio à difamação, além de decidir ter excelência e caráter, em segundo lugar, decida manter seu relacionamento com Deus. Nós vimos no contexto bíblico que Daniel não deixou de buscar o seu Deus diante daquela situação. Embora fosse colocado em uma situação de impedimento, mesmo assim, ele procurou fazer exatamente como fazia antes. Ele confiava em Deus, ele colocava a sua vida completamente nas mãos de Deus, e mediante a isto, ele não temeu. Embora tendo conhecimento do edito, tinha sido assinado proibindo qualquer petição a qualquer um ali na Babilônia, Daniel não deixou de cumprir os seus hábitos,
orou de forma costumeira, procurou estar na presença de Deus 3 vezes por dia, como assim fazia. E é necessário, meus queridos irmãos, que diante das lutas, das dificuldades que enfrentamos, não podemos deixar de ter comunhão com Deus. Não podemos deixar de estar procurando aprender de Deus através de sua palavra. Não podemos deixar de estar colocando a nossa vida nas mãos dele através de nossas orações. E assim Daniel venceu mais uma situação. De fato, a oração é essencial em todas as áreas da nossa vida. Cultivar essa prática relacional com Deus, tendo uma vida de meditação da palavra e oração, é um grande desafio necessário para nos manter de pé diante das adversidades. Foi exatamente isso. Daniel não se intimidou, continuou louvando a Deus, continuou exaltando a Deus e foi para a cova dos leões, mas Deus estava com ele ali. Em meio à difamação, além de decidir ter excelência e caráter, além de manter seu relacionamento com Deus através da oração diária, também decida não ceder. Foi exatamente isso que Daniel fez. Aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, e apressadamente foram falar com o rei e mostrar para o rei que não podia voltar atrás. Era algo que havia sido feito e não podia retroceder. A vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro em meio à difamação. Ele não cedeu. Poderia até interpelar ao rei ou se posicionar diante dos oficiais, mas a sua solução foi manter-se firme e focado em Deus, desafiando as autoridades humanas, consciente de que estava amparado pela autoridade do seu Deus. Muitos fraquejam. Quantos passam pelo teste da difamação, ascendendo ao revide, querendo pagar mal com mal. No entanto, Daniel não fez assim, não contestou, não vingou, não simplesmente aceitou aquele desafio porque ele confiava em Deus. A calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar outra pessoa. A Bíblia Sagrada nos afirma que Deus odeia a mentira e por isso o caluniador está em pecado. Mesmo que a outra pessoa nos tenha maltratado ou falado mal de nós, não devemos usar isso como desculpa para caluniar. Devemos continuar sendo fiel ao Senhor. Daniel não podia administrar a orquestração de seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas podia orar e pôr sua confiança em Deus. É isso, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Porventura você, querido, que está tendo a oportunidade de nos assistir neste tempo, nesse momento, que você possa, a exemplo de Daniel, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Embora as lutas, as dificuldades, não deixar de procurar o Senhor. Embora alguém venha falar mal de você, você não venha revidar, venha confiar em Deus, colocar a sua vida cada dia mais nas mãos de Deus. Aqui estão 2 dicas de como responder com sabedoria e graça quando somos difamados. Segundo Gavin Oltroner, em primeiro lugar, confiar sua reputação ao Senhor. Coloque sempre sua preocupação na verdade, não na aparência, e não deixe o medo de sua motivação. Afinal, é o contexto de difamação que Jesus diz: não os temais. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado, e nada oculto que não possa ser conhecido. Em segundo lugar, confrontar gentilmente o caluniador face a face. É estranho e assustador confrontar alguém, mas precisa ser feito. A atitude mais amorosa que você pode fazer por todos aqueles envolvidos, incluindo o caluniador, é gentilmente confrontá-lo, pois é bom trazer um amigo ou pessoas que são de confiança de ambas as partes. É pertinente estar com o espírito de mansidão e não colocar o outro em uma posição defensiva, buscando por falhas ou com tom de acusação. Para terminar, para pensar e agir em suas atitudes diárias, você se julga agir com excelência? Qual a sua reação quando você é insultado, caluniado ou difamado? As pressões
dessa vida esperam você, as expressões dessa vida separam você de Deus ou empurram você para mais perto de Deus. É diante, meus queridos irmãos, das lutas, das dificuldades que mais nos aproximamos de Deus. É diante dos momentos complicados que enfrentamos aqui neste mundo que mais devemos estar buscando a presença de Deus. O tempo que estamos vivendo, temos ouvido de várias pessoas, vários testemunhos que têm tido oportunidade de buscar mais a Deus, de orar, de colocar a sua vida nas mãos de Deus. Então faça como Daniel, em meio à difamação, além de decidir ter excelência e caráter, manter seu relacionamento com Deus, ele não cedeu, ele confiou no Senhor, ele colocou sua vida completamente nas mãos de Deus. Embora Deus não tivesse livrado de ir para a cova dos leões, mas lá na cova, lá no meio dos leões, diante da luta, da dificuldade, Deus o livrou, e Deus pode fazer exatamente isso com você, com a sua vida. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.